Quero convidá-los a estudarmos hoje em Lucas 14, versos 1 a 14, e nós vamos falar hoje sobre a parábola dos primeiros assentos. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Versos 1 a 14. Lucas 14, de 1 a 14, eu lerei na Nova Versão Internacional, para ajudar lá os nossos operadores de mídia, o nosso operador de mídia hoje. O texto nos diz assim, Lucas 14, a partir do verso 1, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos. Olhando, estudando essa parábola, esse texto, porque na verdade nós temos um texto que fala a respeito dos acontecimentos, daquilo que estava ali ao redor de Jesus, acontecendo ao redor dele, e o que está acontecendo ali o motiva a contar a parábola. Então, olhando para o texto que antecede a parábola e para a parábola, eu olhei e pensei assim, como é que a gente inicia, essa exposição dessa ideia que Jesus está trabalhando aqui? E eu pensei que a melhor maneira da gente abordar esse texto seria citando um outro texto, que é o texto de Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, quando Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, Paulo chama a atenção para o fato de que aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma, elas precisam ter como objetivo servir e agradar e cumprir o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Façam aquilo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para o Senhor.
Então, essa é a mensagem tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Qual seja, que as nossas ações tenham como motivação o cumprimento do propósito de Deus e a proclamação da sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas inclui também os seres humanos. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós fazemos as coisas para nós, claro que fazemos, mas quando nós fazemos as coisas para nós, nós precisamos ter em mente que fazendo para nós, precisamos ter como objetivo expressar a nossa gratidão a Deus, reconhecer que aquilo que estamos fazendo também vem das mãos de Deus, que tudo vem dele, e portanto para ele tem que ser a glória. Então até quando eu faço alguma coisa que eu tenho como objetivo satisfazer uma necessidade minha, como por exemplo quando alguém sai de casa para trabalhar com o objetivo de ganhar o seu salário e com aquele salário comprar as coisas necessárias para si, para a sua família, para de repente juntar um dinheiro, fazer uma viagem, conhecer um lugar diferente. Quando alguém faz isso, precisa ter esse entendimento de que ele só está fazendo isso porque Deus deu a ele vida, saúde, capacidade de aprender, habilidades próprias que possibilita ele trabalhar, deu a ele a oportunidade do trabalho e dá a ele um mundo lindo criado por Deus que ele pode viajar para conhecer. Então, por tudo isso, aquilo que fazemos tem que ser para glorificar a Deus, promover a sua glória. Porém, quando Jesus olha para aquela situação em que ele está ali na casa daquele fariseu importante, tanto a intenção do anfitrião, que era esse fariseu importante, em relação a Jesus, ao convidá-lo para aquela refeição, quanto a sua intenção em relação aos demais convidados e a intenção dos convidados ao participarem daquele almoço, todas essas coisas apontavam em uma direção totalmente contrária à de buscar o propósito de Deus e a glória de Deus. É isso que Jesus observa, né? O texto diz que quando Jesus chega naquele lugar, as pessoas que estavam ali o observavam. O que elas não imaginavam é que Jesus também as estava observando, e observando com o olhar do reino de Deus, e observando que eles estavam agindo na contramão dos valores desse reino. Como Jesus não veio ao mundo a passeio, e eu olhei para esse texto e fiquei imaginando assim, olha, Jesus não era um indivíduo muito agradável para essas pessoas, né? Porque no olhar, no entendimento de qualquer outra pessoa, podia pensar assim, Jesus podia ir ali, ignorar aquilo tudo, né? Sentar só, comer, bater um papo agradável, né? Curtir aquele momento, depois ir embora. Não, Jesus não faz isso. Jesus, na verdade, faz com que aqueles homens tenham assim, talvez uma perda de apetite, porque antes de comer, Jesus pontua tudo aquilo que estava de errado naquele lugar. Então Jesus não veio a passeio, ele aproveitou cada oportunidade para revelar a corrupção da religião e dos religiosos, para que eles pudessem abraçar a salvação através da graça de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, quando eu leio textos como esse, e na verdade os evangelhos estão cheios de textos como esse, eu fico imaginando a preocupação que muitas vezes nós temos em sermos tão agradáveis, não que não devamos ser, né? A gente precisa de sabedoria, a gente precisa construir mais pontes e menos muros, então precisamos ser intencionais, mas às vezes nós ficamos tão preocupados em sermos agradáveis, que nós deixamos de cumprir com o propósito de Deus com a vida das pessoas, e as pessoas que estão ao nosso redor vão nos achar as pessoas mais simpáticas desse mundo, e vão sair da nossa presença sem terem tido conhecimento daquele que pode salvar suas vidas. E aí, quando a gente é agradável a esse ponto, a gente está sendo agradável demais. A gente precisa ser menos agradável um pouco. Jesus não tinha preocupação em ser agradável, ele tinha preocupação em ser eficaz. Aquilo que precisava ser dito, para quebrar as barreiras do pecado e levar as pessoas ao conhecimento da salvação, ele assim o fazia. Os versos 1 a 7 revelam o ambiente, os comportamentos e as intenções
que antecedem e motivam Jesus a contar a parábola. Então, eu quero destacar 2 elementos aqui. Primeiro, Jesus atende ao convite de um fariseu importante, é isso que o texto começa dizendo, né? Que o convidou para fazer uma refeição com ele. Jesus está caminhando para os últimos dias do seu ministério e já não contava com a simpatia dos religiosos do seu tempo. Então, a gente não deve pensar que aquele fariseu convidou a Jesus porque queria honrar Jesus. A gente não deve se iludir pensando que aquele fariseu convidou Jesus para estar ali porque queria dar uma oportunidade para ele e para os seus convidados para ouvirem palavras sábias de Jesus. Não, a intenção dele não é essa. A intenção dele, assim como dos demais religiosos daquele momento do ministério de Jesus, era de criar situações em que Jesus pudesse se posicionar contrário à lei e eles encontrassem oportunidade ou ocasião para acusá-lo e para condená-lo. Era isso que eles queriam. Então, quando aquele fariseu convida Jesus para almoçar com ele, ele está exatamente buscando criar uma situação para que Jesus pudesse errar e ele tivesse com o que acusar a Jesus. Então, essa era a intenção dele. E se a gente começa a pensar sobre o que nós falamos anteriormente, né, o apelo de Paulo, a que façamos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor, buscando a glória de Deus, nós podemos entender que a atitude no coração daquele homem estava na contramão daquilo que Deus espera dos religiosos. E quando nós falamos de religiosos, nós estamos falando de pessoas que estão comprometidas com esse significado, com a essência da religião, da religiosidade, porque religião de religar é a ideia de alguém estar caminhando de forma a buscar entender e fazer a vontade de Deus, estar reunido com um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo de conhecer Deus e fazer a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, essas pessoas que eram os líderes religiosos, que deveriam ensinar o povo, né, dar exemplo para o povo de vida, de como buscar a Deus e fazer as coisas para a glória de Deus, na verdade, estavam errando o alvo. Então, Jesus é convidado para um lugar em que ele não seria honrado, ele seria testado e ele seria acusado e o objetivo era de condená-lo. Qual é a segunda questão que está destacada nesse contexto? Havia naquela casa um homem doente, é o que o texto diz. Diante de Jesus estava um homem doente, um homem que estava com o corpo inchado. Aquele homem, ele não era morador daquela casa. E ele também não era um dos convidados. Por quê? Porque se ele fosse um dos convidados, Jesus o teria curado e ele teria permanecido ali para o almoço. E o que o texto diz é que aquele homem está ali, ele está na casa, Jesus entra na casa para poder participar daquele almoço e diante dele tem um homem que está doente. Aquele homem foi levado para ali pelo dono da casa com a intenção clara de colocar Jesus à prova. Por quê? Porque o dia em que ele convida Jesus para esse almoço é um sábado. E no sábado, o sábado é o dia do descanso. É o dia que o judeu não pode trabalhar. E os religiosos entendiam que curar alguém no sábado, fazer um milagre no sábado, era um trabalho. Então, não podia ser feito. E aí, eles levam aquele homem doente ali, não para poder cuidar daquele homem, não para poder convidar aquele homem, honrá-lo, de modo que ele participasse daquele almoço. Não, eles levam aquele homem unicamente com o objetivo de tentar a Jesus e de encontrar uma forma de acusar Jesus. Então, Jesus olha para aquele homem e ele pergunta para os líderes religiosos, é permitido curar no sábado? E eles não falam nada, eles ficam quietos. Por quê? Porque se eles dizem sim, é permitido, bom, então eles estão dando autorização para Jesus, estão dando legitimidade religiosa para o que Jesus ia fazer. Se eles dizem não, não é, eles teriam que explicar por quê. Poxa, como assim? Vocês trazem um homem doente aqui e não querem que ele seja curado? E aí Jesus cura aquele homem, e depois que Jesus cura aquele homem, Jesus expõe a hipocrisia religiosa
daqueles homens, daqueles líderes, que proíbe curar um doente no sábado, porque é proibido trabalhar no sábado. Então não pode curar, não pode atender a necessidade daquele doente, daquela pessoa que não fazia parte do grupo da elite religiosa. Mas, ao mesmo tempo que eles proibiam que se curasse um doente no sábado, eles legitimavam o trabalho em circunstâncias que beneficiassem a eles como doutores da lei. Então, Jesus pergunta: se um filho de vocês, ou um boi de vocês, cai no buraco, num poço, no dia de sábado, vocês vão deixar para o dia seguinte para poder tirar? Não, vocês não vão. Vocês vão retirá-lo dali. Então, aquilo que beneficia vocês pode ser feito no sábado. Aquilo que não beneficia vocês, então é pecado. Então, na verdade, isso é pior do que a má interpretação da lei. Então, poderia acontecer de um estudioso da lei pegar um texto bíblico e, por ignorância, por falta de habilidade, interpretar aquele texto de forma errada. Isso seria ruim, não seria algo de se esperar de um doutor da lei. Mas o que eles faziam era pior do que isso. O que eles faziam era lidar com a fé utilizando 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, para mim, o peso tem que trazer vantagem. Para o outro, pode dar prejuízo. Era essa a ideia. A lei, ela deve ser pesada ao extremo para os fiéis. Mas para os líderes, ela deve ser leve. Era assim que eles lidavam. Na verdade, quando Jesus faz aquele convite maravilhoso, né, em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, quando ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, ou eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz esse discurso exatamente falando a respeito dessa postura dos líderes religiosos. Por quê? Porque o povo queria Deus, o povo queria conhecer Deus, queria fazer a vontade de Deus, mas para que eles fizessem isso, eles tinham que ser orientados pelos líderes religiosos. Então, eles eram discipulados por esses líderes. Quando Jesus fala sobre tomar o jugo e aprender dele, porque jugo nesse texto não é aquele negócio que coloca no pescoço do boi, não. Era um sinal, era um colar que era colocado no pescoço do discípulo, que o identificava com o seu discipulador. Então, o que Jesus estava dizendo é que aqueles líderes religiosos, eles colocavam fardos pesadíssimos sobre os ombros dos seus discípulos, exigiam deles algo demasiadamente pesado, muito além daquilo que a lei pedia. Mas quanto a eles mesmos, enquanto líderes, enquanto discipuladores, não, eles não faziam. Então Jesus está dizendo: olha, venham a mim, e eu vou dar alívio para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, me recebam como mestre de vocês, e aprendam de mim. Deixe aprender deles, porque eles estão tão corrompidos. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ajudar vocês a encontrarem paz em Deus, ao invés de colocar fardos desnecessários sobre os ombros de vocês. Então, essa palavra de Jesus é exatamente um ataque à maneira corrompida como aqueles líderes se comportavam. Então, depois que Jesus expõe aquela corrupção religiosa que havia no coração deles, aquela hipocrisia, depois disso, então, o texto diz que Jesus começa a olhar ao redor. E ele começa a observar aquilo que está acontecendo naquele almoço. Jesus passou a observar o comportamento tanto do anfitrião, que convidara as pessoas importantes, para que pudesse também depois ser convidado por elas, quanto o comportamento dos convidados, que procuravam se assentar nos lugares de maior honra, para que fossem tidos como pessoas importantes. Como resposta, então Jesus conta a parábola. E a primeira parte da parábola se dirige aos convidados que buscavam esses lugares de honra. E ele diz: quando alguém o convidar para o banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém
com maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante, e então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos nos lembrar de como é que era o assento, a mesa, o lugar onde as pessoas se reuniam para um almoço como aquele, que podia acontecer como aquele que estava acontecendo na casa daquele fariseu, ou podia acontecer numa festa de casamento, onde nós teríamos vários lugares assim. A ideia era, havia uma mesa, um lugar onde era colocado o alimento, e os assentos eram em forma de U, em volta do alimento. E as pessoas se debruçavam sobre aquele assento, que no caso de casas mais pobres, às vezes era só um tapete no chão. Na casa desse fariseu importante, né, famoso, né, alguém bem abastado, talvez fosse como o dos assentos romanos, dos sofás romanos, que era um lugar mais alto, como se fosse um sofá mesmo, né, com algumas almofadas. As pessoas se debruçavam em cima, a mesa também era mais alta, mas a ideia era, as pessoas iam chegando e elas iam se assentando em torno daquele sofá, né, que era em forma de U. Aí o que acontecia? Na curva do U, no meio, entre as duas partes, era o lugar mais importante, onde ficava o anfitrião. E à direita e à esquerda do anfitrião ficavam os lugares mais importantes, do mais importante para a extremidade, que era o menos importante. Ok? Então, o que Jesus está dizendo? As pessoas chegavam e elas queriam sentar o mais próximo possível de onde ia se assentar o anfitrião. Por quê? Porque aquele era o lugar de maior honra. Jesus está dizendo: não faça isso, porque você vai passar vergonha. Você chega primeiro, e aí você vai e se assenta lá pertinho, naquele lugar que você considera o de maior honra, porque é do ladinho do anfitrião. Os outros vão chegando e vão ocupando os outros espaços. Qual é o espaço que sobra? O espaço da extremidade, o espaço menos importante. E ele está dizendo: depois que todo mundo chegou, aí chega alguém que deve receber mais honra do que você. E você está sentadinho lá do lado do anfitrião. Aí o anfitrião vai chegar para você e vai dizer assim: por favor, libera esse espaço, porque chegou alguém mais importante do que você. E aí não só você vai se sentir humilhado, porque você teve que dar o lugar para alguém mais importante que você, mas também vai ter que se acomodar no lugar mais distante, porque todos os outros lugares estão ocupados. Jesus está dizendo, então, por que você não pensou em se posicionar como alguém humilde, mas se achou assim o mais importante, ou quis que todo mundo imaginasse que você era mais importante? Você acaba sendo humilhado. Então, qual é o ensino? Quem chega primeiro e busca o melhor lugar, se chegar alguém mais importante, só terá sobrado o último lugar. Quis se exaltar e foi humilhado. Mas quem, chegando primeiro, se assenta no último lugar, ele não corre o risco de ser humilhado. Por quê? Porque não tem nenhum lugar mais distante para ele sentar. Então, na pior das hipóteses, ele vai sentar no último lugar e vai continuar no último lugar. Está tudo tranquilo. Mas, quando ele senta no último lugar, ele pode ter a experiência de ser exaltado. Quando o dono da festa chega e fala assim: amigo, chega mais para perto aqui. E ele te coloca mais perto. Essa atitude vai honrá-lo. E aí Jesus chama a atenção exatamente para isso. Quem quer se exaltar será humilhado. Quem está disposto a se comportar de forma humilde será exaltado. Agora, sobre o que Jesus está falando aqui? Jesus está dando para aqueles líderes religiosos, para aquelas pessoas, aqueles convidados, alguma aula de etiqueta?
para que eles pudessem se comportar melhor socialmente? Não, não tem nada a ver com isso. Jesus está dando um ensinamento a respeito de um dos elementos mais importantes no que diz respeito ao nosso comportamento como filhos de Deus no reino de Deus, que é a humildade. Sem humildade, a gente não tem comunhão. Sem humildade, a gente não serve devidamente ao reino de Deus. Então, Jesus chama a atenção disso. É necessário que vocês desenvolvam a humildade no coração de vocês. Humildade que está relacionada a não se sentir superior aos outros. Humildade é isso. Humildade não é pobreza, irmãos. Humildade não é ficar com a cabeça baixa, ouvindo tudo que o senhor está falando e sempre balançando a cabecinha. O pessoal fala que é igual vaquinha de presépio, né? Está balançando a cabecinha sempre assim. Não, humildade não é isso. Humildade é você olhar para o outro e entender o valor do outro, entender que você não é mais importante do que o outro, entender o valor que o outro tem e se dispor a usar o que você tem para servir ao outro. Então, o valor do ser humano não tem a ver com o número de diplomas, de certificados que ele tem na parede dele ou dentro das gavetas dele. O valor do ser humano não tem a ver com a posição social que ele ocupa, com a quantidade de dinheiro que ele tem na conta bancária. O valor do ser humano tem a ver com o fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus está falando para religiosos. Então, se o indivíduo não é religioso, se o indivíduo não quer nenhum compromisso com Deus, se ele não tem nenhuma expectativa de alguma coisa além de receber algo de Deus, bom, então beleza, ele está investindo naquilo que é humano, para colher aquilo que é humano, e está tudo bem, é só isso mesmo que ele vai receber. Agora, se ele tem a expectativa, e por isso esse texto ele é oportuno, porque Jesus está falando para líderes religiosos, pessoas que deveriam conhecer a Deus, servir a Deus e ensinar os outros a servir a Deus. Ele está dizendo, se o seu alvo não é a terra, mas é o céu, se o seu alvo não é os benefícios desse mundo, mas é o reino de Deus, então você tem que ajustar o seu comportamento. A sua atitude tem que ter a ver com humildade, e não com arrogância, não com esse sentimento de ser melhor do que os outros. Então, humildade está relacionado com o sentir superior. O contrário da humildade é soberba, que é julgar-se superior aos outros. Funções, elas podem ser mais ou menos importantes, dependendo da necessidade imediata. Eu estava pensando, se do ponto de vista humano, se você pegar um engenheiro, se você pegar um empresário, e você pegar um pedreiro, e você perguntar quem é o mais importante, dificilmente alguém vai dizer que é o pedreiro. Mas, se quando os três estão juntos, a necessidade imediata é de levantar uma parede de tijolo e embolsar, bom, então, a pessoa mais importante naquele grupo ali é o pedreiro, porque o empresário e o engenheiro não saberão fazer. Então, dependendo da necessidade, a função, a habilidade que uma pessoa tem pode fazê-la mais importante do que a outra, quanto àquela necessidade imediata. Mas, intrinsecamente, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. E é sobre isso. Então, eu não posso me considerar melhor do que os outros, não posso desfazer dos outros. É isso que Jesus está tratando. Assim, quem se exalta, quem abraça essa postura soberba, erra o alvo em relação aos valores do reino de Deus, e por isso será humilhado. E quem se humilha, reconhecendo o valor dos outros e servindo-os, está andando de acordo com os valores do reino de Deus, e esse será exaltado. Então Jesus chama a atenção daqueles homens, prestem atenção, vocês precisam abraçar uma postura humilde, porque senão, vocês não só correm o risco de passar vergonha no contexto social, humano, mas vocês também passarão vergonha diante de Deus. A segunda parte da parábola é dirigida ao anfitrião, que ao convidar pessoas importantes para jantar, ele tinha como objetivo obter algum retorno. Então eu estou chamando, deixa eu ver quem é que eu vou chamar.
Eu vou chamar fulano, cicrano, não, aquele lá não pode fazer nada por mim, deixa ele quieto para lá. Vou escolhendo só as pessoas que podem me trazer algum benefício. O objetivo dele era ter algum retorno, ainda que o retorno fosse apenas que aquelas pessoas, promovendo algum almoço como aquele, social, os convidasse também. Por quê? Porque aí, se é uma oportunidade para fazer contatos, para poder de alguma forma tirar proveito, eu convido alguém agora, ele vai me convidar depois, e a gente vai promovendo essa coisa que vai fazendo todo mundo crescer. Então, esse era o objetivo dele. E aí Jesus chama a atenção dele quanto àquilo que ele de fato estava buscando, se era isso mesmo que ele queria para a vida dele. Jesus diz então assim: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. A menos que seja isso que você queira. Você quer ser recompensado? Você quer fazer essa troca? Jesus está chamando a atenção dele para isso. Se foi esse o objetivo, tudo bem. Segue em frente. Agora, se você é um líder religioso, é alguém que tem como objetivo estreitar a relação com Deus e ensinar o povo a fazer a mesma coisa, então, talvez você esteja agindo de forma errada. Jesus continua dizendo: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Não devemos pensar que Jesus está condenando que se promova reuniões familiares ou com amigos, senão daqui a pouco você vai dizer assim: bom, então a gente não pode mais fazer um almoço em casa e convidar os irmãos para participarem com a gente. Por quê? Porque Jesus está dizendo que não pode. Não. Quando a gente faz uma coisa como essa, o que a gente está buscando? A gente está buscando estreitar os laços de comunhão? A gente está buscando estreitar o nosso relacionamento, aumentar o nosso amor fraternal, cuidar uns dos outros, conhecer melhor uns aos outros? Se esse é o objetivo, então estamos caminhando segundo o propósito de Deus, e está tudo bem fazermos almoço assim. Estamos buscando reunir a família, estreitar os laços familiares, para termos a oportunidade de testemunhar do amor de Deus? Estamos caminhando de acordo com o propósito de Deus, está valendo. O que Jesus está condenando é o interesse de autopromoção, ou de vantagens egoístas disfarçadas de generosidade. Vou dar um almoço. Olha só, gente, vou tirar do meu bolso para poder trazer vocês para almoçarem aqui comigo. Olha só como é que eu sou generoso. Mas eu só chamo pessoas que de alguma forma podem criar conexões para eu tirar vantagem. Então, na verdade, esse disfarce de generosidade esconde um desejo egoísta de tirar proveito. Fazer o bem para alguém com a intenção de receber de volta não é um sentimento ou uma atitude que revele os valores do reino de Deus. É apenas uma troca. Se o único alvo da vida é esse, então volto a dizer, está tudo bem. É isso que você quer? Né? Fez aqui, colheu ali, tudo tranquilo. Esquece de Deus, esquece do reino de Deus, esquece de servir a Deus, a vida é só essa aqui mesmo. Quando partir, a gente vê o que dá. Mas se o meu objetivo é investir no reino, então essa atitude não está adequada. Esse princípio que Jesus está trazendo aqui, ele se encontra também em outras situações, para que a gente entenda o que é um mandamento específico, o que é um princípio. Então, por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 6, verso 5, o texto diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Por quê? Porque a intenção deles não era que Deus os ouvisse, a intenção deles não era de estreitar a comunhão com Deus, a intenção deles era apenas que as pessoas olhassem e dissessem: olha, que grande religioso, olha como ele é um homem dado à oração. E Jesus diz: a partir do momento que alguém olhar e pensar dessa forma, essa pessoa já recebeu o que ela buscava, ela não vai receber mais nada de Deus, porque o que ela buscava era a autopromoção. Então Jesus está dizendo: quem serve ao reino de Deus
precisa servir de fato ao reino de Deus, precisa buscar os interesses do reino de Deus, precisa fazer as coisas para promover o reino de Deus, para a glória de Deus, não para a autopromoção. Um outro texto que fala sobre isso é também em Mateus capítulo 6, os versos 46 a 48. Jesus diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está dizendo, olha, se eu faço apenas para quem pode fazer por mim, eu estou fazendo para aquela pessoa com a expectativa de que depois ela faça algo por mim. Ou se eu faço apenas para quem já fez ou está fazendo por mim, é o caso do segundo texto, né? Eu cumprimento quem me cumprimenta, eu faço bem para quem me faz bem, eu amo quem me ama. Então Jesus está dizendo, os pagãos fazem isso. Isso é natural. O que Deus espera de nós é que nós estejamos agindo além disso. Deus não espera que eu fique na média desse mundo, até porque o nível desse mundo está muito baixo. A média deles é muito baixa. Jesus espera de nós um comportamento excelente, um comportamento que revele os valores do reino e o nosso compromisso com os valores do reino. Então, se eu faço para os outros, esperando que os outros façam por mim, se eu faço para os outros porque os outros fizeram ou estão fazendo por mim, eu estou pensando só em mim. O objetivo sou eu. O Deus da minha vida sou eu mesmo. A minha filiação divina se revela quando eu faço para quem precisa, sem pensar em receber de volta. E quando faço para quem não fez por merecer. Aquela pessoa que está me fazendo mal, mas eu faço bem para ela. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu permito que a graça de Deus que me alcançou, porque eu mereço a salvação? Não, eu não mereço a salvação. Eu não fiz nada e não consigo fazer nada que me faça merecedor da salvação. Mas eu sou salvo pela graça de Deus. Deus me deu algo que eu não merecia. Isso é graça, favor não merecido. Então, quando eu faço bem para alguém que não se comporta de modo a mostrar que merece esse meu cuidado, essa minha boa ação, o que eu estou fazendo é revelar a graça que me alcançou e que transborda de mim para aquele que também não merece. E aí Jesus diz, quando você age dessa forma, então você mostra o seu comprometimento com o reino de Deus e revela os valores do reino de Deus a esse mundo de corrupção. É isso que se espera. Ele está dizendo isso para aquele anfitrião e está dizendo aquilo para cada um de nós. A gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, e não aquilo que é fácil de ser feito, e não aquilo que é feito como resposta por aquilo que o outro fez. Alguém já disse que o crente, ele precisa ser sal, como a Bíblia diz, ou jiló, né? O jiló, quem gosta de jiló aqui? Jiló é bom, mas ele tem um gostinho firme, né? Onde você coloca ele, você prova e fala assim, tem jiló aqui, né? Tem crente que é chuchu, né? Colocou junto com a cenoura, fica amarelo, colocou junto com a beterraba, fica vermelho, colocou no feijão, fica marrom ou preto, né? E o gosto vai junto. Então, se eu estou no meio de pessoas boas, eu faço o que é bom. Se eu estou no meio de pessoas ruins, eu respondo o que é mal. Se eu estou no meio de um grupo que só fala sobre Deus, que maravilha, só sai coisa boa da boca. Se eu estou no meio de um povo que só conta piada indecente, estou eu ali junto. Meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, você precisa fazer aquilo que você sabe que é o certo. Você precisa olhar para os valores do reino de Deus e isso precisa determinar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus projetos, suas palavras, suas ações. Por quê? Porque isso vai mostrar que de fato você é um filho de Deus. Então, concluímos essa palavra, porque já são 9h15, dizendo que o cristianismo nos convida a viver para a glória de Deus, revelando os valores do reino de Deus em cada decisão,
diante das mais diferentes circunstâncias. Eu tenho dito isto e tenho procurado viver dessa forma, né? Diante das mais diversas circunstâncias, boas ou ruins, dar a elas uma resposta cristã. Eu não tenho capacidade, eu não tenho poder para determinar quais as circunstâncias se apresentarão para mim no meu dia a dia. Não tenho. Acordo de manhã sem fazer ideia do que vai passar pela minha vida aquele dia. Mas eu posso decidir, para cada circunstância, dar uma resposta cristã. E é isso que Deus espera. Espera que em cada momento da minha vida, o nome dele esteja sendo glorificado. Portanto, busque primeiro o reino de Deus, porque Jesus disse, se você fizer isso, as demais coisas serão acrescentadas. Busque revelar o reino de Deus, promova a glória de Deus, junte seus tesouros na eternidade, para onde você está indo. Isso trará paz ao coração, agora e naquele último momento, quando estivermos partindo para a eternidade. Quem parte sem Deus, parte olhando para trás e desesperado, porque tudo que construiu está ficando. Quem parte com Deus, parte naquela expectativa. Eu estou indo me encontrar com o tesouro que eu juntei durante toda a minha vida. Então, essa é a expectativa, esse é o convite do cristianismo para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a assim fazê-lo. Amém?